Judite sentiu o chão sumir debaixo dos pés quando viu a tela do celular. O Sr. Cláudio estava no centro da sala de mármore de Carrara, gravata afrouxada, voz firme como quem nunca foi contestado, e na palma da mão dele, a imagem granulada da câmera de segurança. Ela segurando Tomás pelo braço num ângulo que transformava salvamento em agressão. A senhora Beatriz chorava encostada na parede de vidro, os olhos secos demais para quem estava com o coração partido. A advogada já tinha chegado. A bolsa de Judite estava jogada na varanda, debaixo da chuva fina de quinta-feira. Uniforme branco encharcando junto com 15 anos de trabalho. Judite conhecia aquele momento. Tinha segurado Tomás daquele jeito porque ele estava caindo da escada. Ninguém perguntou. Era a quinta funcionária demitida em 8 meses. Sempre com câmera. Sempre sem conversa. Sempre quinta-feira. E então o celular de Judite vibrou no bolso. A nutricionista da criança tinha enviado algo. Outro vídeo. Ângulo completo. 32 segundos que mostravam quem realmente tinha empurrado Tomás antes dela chegar. O celular do Sr. Cláudio apagou sozinho. E o silêncio que veio depois era o tipo que antecede desmoronamento. A manhã tinha começado como todas as outras. Judite acordou às 5h30, preparou o café na pensão onde morava, pegou o ônibus das 6h15 na Avenida Paulista e desceu em Alphaville 45 minutos depois. O portão da mansão se abriu automaticamente quando ela digitou o código. O jardim estava úmido de orvalho, os ipês amarelos começando a florar, o cheiro de grama recém-cortada misturado com o perfume caro que vinha da casa. Ela entrou pela cozinha como sempre. Guardou a bolsa no armário pequeno ao lado da despensa. Vestiu o avental branco. Amarrou o cabelo. A casa estava silenciosa ainda. O Sr. Cláudio devia estar no home office. Beatriz provavelmente na academia particular do subsolo. E Tomás ainda dormindo no quarto com blackout que transformava 8 da manhã em meia-noite. Judite começou pelo café da manhã. Suco de laranja espremido na hora. Tapioca com queijo branco para o Sr. Cláudio, iogurte grego com granola para Beatriz e para Tomás, o mingau de aveia que ele gostava com banana amassada e mel. Ela conhecia cada detalhe, cada preferência, cada mania daquela família. Sabia que o Sr. Cláudio não bebia café depois das 10 porque ficava ansioso, que Beatriz contava calorias obsessivamente desde que voltou da última viagem a Miami, que Tomás escondia pedaços de mamão guardanapo porque detestava a textura, mas tinha medo de contrariar a mãe. Eram 7h30 quando ela ouviu os primeiros passos no andar de cima. Tomás, sempre o primeiro a acordar nos fins de semana, mas nas quintas-feiras ele dormia até mais tarde, porque a aula de natação era só à tarde. Judite subiu com a bandeja, bateu de leve na porta. A voz fina respondeu lá de dentro ainda sonolenta. Entra, Dite. Ela empurrou a porta com o quadril. O quarto era enorme, maior que a sala da casa onde Judite tinha crescido no interior de Minas. Tomás estava sentado na cama, o cabelo espetado, o pijama de dinossauros amassado. Ele sorriu quando viu ela. Bom dia, meu amor. Trouxe seu mingau. Tomás fez cara feia. De novo, mingau? De novo. Sua mãe disse que é para crescer forte. Eu queria pão com Nutella. Amanhã a gente negocia com ela. Hoje é mingau. Ele suspirou dramaticamente, mas pegou a tigela. Judite sentou na beirada da cama enquanto ele comia, arrumando os bichos de pelúcia que estavam espalhados pelo chão. Tinha um elefante de 1,5 metros que custava mais que o salário dela. Uma girafa importada da Inglaterra. Ursinhos de todas as cores e tamanhos. Tomás comia devagar, balançando as pernas que não tocavam o chão. Dite, você vai ficar aqui para sempre? A pergunta pegou ela desprevenida. Por que, Tomás? Tá cansado de mim? Não, eu gosto de você, mais que da mamãe. Judite sentiu o peito apertar. Não fala isso, meu bem. Sua mãe te ama muito. Ela não brinca comigo. Só você brinca. Judite não sabia o que dizer. Ela sabia que era verdade. Beatriz passava o dia inteiro entre personal trainer, dermatologista, almoços com amigas, reuniões da associação de moradores.
Tomás era território de Judite. Sempre tinha sido. Sua mãe trabalha bastante, mas ela pensa em você o tempo todo. Então por que ela nunca tá aqui? Ela tá. Do jeito dela. Tomás terminou o mingau sem responder. Judite recolheu a tigela, bagunçou o cabelo dele de leve. Bom, vai escovar os dentes. Daqui a pouco a gente desce para brincar no jardim antes da natação. Ele pulou da cama e correu para o banheiro. Judite desceu com a bandeja, lavou a louça, começou a arrumar a sala. Foi quando ouviu o barulho lá em cima. Um grito, não de dor, de susto. Ela largou o pano, subiu a escada correndo. O corredor do segundo andar era longo, com piso de mármore que refletia a luz das janelas enormes. Tomás estava parado perto da escada, descalço, segurando um carrinho de brinquedo. Beatriz passava por ele apressada, salto alto batendo no chão, celular colado na orelha. A voz dela ecoava irritada. Eu já disse que não quero remarcar. Se ele não pode hoje, cancela. Tomás deu um passo para o lado. Tropeçou no próprio pé. O carrinho escapou da mão dele e deslizou pelo chão. Ele cambaleou. Beatriz virou, ainda falando ao telefone, e com a mão livre deu um empurrão seco no ombro do menino. Não foi forte. Não foi violento. Foi impaciente. O tipo de gesto que diz sai da frente sem precisar de palavras. Mas Tomás era pequeno, tinha 4 anos, e estava perto demais da escada. O empurrão fez ele perder o equilíbrio. Ele começou a cair para frente, os braços se abrindo no ar, o corpo inclinando para o vazio. Judite não pensou. Ela largou a cesta de roupas que estava carregando. Correu, estendeu o braço e segurou Tomás pelo braço com força. Muita força. A força de quem sabe que se errar, a criança despenca 16 degraus de mármore. Tomás chorou de susto. Judite puxou ele para longe da beirada, apertou contra o peito, sentiu o coraçãozinho dele disparado. Beatriz continuou andando pelo corredor, ainda ao telefone, sem olhar para trás. A voz dela sumiu quando ela entrou no quarto e fechou a porta. Judite ficou ali parada, Tomás nos braços, tentando controlar a própria respiração. Tá tudo bem, meu amor. Tá tudo bem, a Dite tá aqui. Tomás fungou e enfiou o rosto no pescoço dela. Eu quase caí. Quase, mas não caiu. Eu te segurei. Doeu meu braço. Judite olhou. Tinha uma marca vermelha onde ela tinha apertado. Ela sentiu uma pontada de culpa, mas sabia que não tinha tido escolha. Segurar com delicadeza não teria impedido a queda. Desculpa, meu bem. A Dite teve que segurar forte, senão você batia a cabeça. Tudo bem. Você me salvou. Ela beijou a testa dele, colocou ele no chão. Vai lá pro quarto, daqui a pouco a gente brinca, tá bom? Ele assentiu, pegou o carrinho do chão e saiu pulando num pé só. Judite recolheu a cesta de roupas, desceu a escada devagar. O coração ainda batia rápido. Ela pensou em bater na porta de Beatriz, em contar o que tinha acontecido. Mas sabia que não adiantaria. Beatriz diria que foi sem querer. Diria que estava com pressa. Diria que Tomás tinha que tomar mais cuidado. E Judite voltaria para o trabalho porque funcionária não confronta patroa. Não quando precisa do emprego. O dia passou devagar. Judite levou Tomás para a natação. Esperou na recepção da academia infantil lendo uma revista velha. Trouxe ele de volta. Preparou o almoço. Arroz, feijão, bife grelhado para ele, salada e peito de frango para Beatriz. O Sr. Cláudio almoçou no escritório como sempre. Tomás comeu mal, empurrando o feijão para o canto do prato. Não tá com fome, meu amor. Tô pensando na escada. Esquece a escada. Não aconteceu nada. Mas podia ter acontecido. Judite pousou o garfo. Podia. Mas não aconteceu. E agora você vai tomar mais cuidado, né? Ele assentiu. Mas o olhar dele estava distante, do jeito que fica quando criança começa a entender que o mundo não é tão seguro quanto parecia. Judite terminou de dar comida para ele, lavou a louça, colocou ele para dormir para a soneca da tarde. Eram 3 horas quando ela ouviu a campainha.
Foi atender. Era Carla, a nutricionista. Vinha 3 vezes por semana para acompanhar a alimentação de Tomás, medir o crescimento, ajustar o cardápio. Era uma moça jovem. Não devia ter mais de 25 anos, sempre de jaleco branco, cabelo preso, sorriso fácil. Oi, Judite. Tudo bem? Tudo, Carla. Entra. O Tomás está dormindo ainda. Sem problema. Eu vim só para checar as anotações da semana. Pode ser na cozinha? Elas sentaram na mesa pequena ao lado da geladeira. Carla abriu a pasta, passou os olhos nas planilhas. Ele comeu direitinho? Mais ou menos. Hoje almoçou mal. Aconteceu alguma coisa? Judite hesitou. Teve um susto de manhã. Quase caiu na escada. Carla levantou os olhos. Quase caiu? Como assim? Ele tropeçou perto da beirada. Eu segurei ele a tempo. Nossa, que susto! Carla voltou a olhar para as anotações, mas Judite percebeu que ela estava inquieta. Judite, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você sabe que eu tenho acesso às câmeras de segurança da casa? Judite franziu a testa. Sabia não. Por quê? Porque faz parte do meu trabalho. Eu preciso ver se ele come fora de hora, se pega besteira da geladeira, essas coisas. A dona Beatriz autorizou o acesso quando me contratou. E daí? Carla respirou fundo. Eu vi o que aconteceu hoje de manhã, na câmera do corredor. Judite sentiu o estômago gelar. Viu o quê? Vi a dona Beatriz empurrar o Tomás. Vi ele quase cair e vi você segurando ele. Judite não disse nada. Carla continuou. E eu vi mais uma coisa. Eu vi o Sr. Cláudio assistindo a gravação de outra câmera. A que pega só o momento em que você segura o Tomás. Mas não pega o que aconteceu antes. Não pega a dona Beatriz. Como você sabe disso? Porque eu estava aqui hoje de manhã cedo, antes de você chegar. Vim buscar uns exames que a dona Beatriz tinha pedido. O senhor Cláudio estava no escritório assistindo a gravação. Eu ouvi ele falando com a advogada deles no telefone. Judite sentiu o chão sumir. Falando o quê? Que tinha uma funcionária que tinha machucado o filho deles, que tinha prova em vídeo, que ia demitir por justa causa e registrar boletim de ocorrência. Judite levantou da cadeira, as pernas bambas. Ele tá falando de mim. Tá. E vai te acusar de agressão. Mas eu salvei o menino. Eu sei. Mas na câmera que ele assistiu não dá pra ver isso. Só dá pra ver você segurando o braço dele com força. Parece outra coisa. Judite sentou de novo, as mãos tremendo. 4 anos. 4 anos trabalhando naquela casa, cuidando daquele menino como se fosse dela, e agora iam destruir ela por ter salvado a vida dele. Eles vão me demitir. Pior que isso. Eles vão te processar. Você vai ficar com uma mancha que nenhum outro patrão vai ignorar. Ninguém vai te contratar para trabalhar com criança de novo. Judite sentiu as lágrimas queimarem, mas não deixou cair. E o que eu faço? Carla pegou o celular. Eu gravei o vídeo completo, o ângulo que mostra tudo. Mostra a dona Beatriz empurrando ele. Mostra você salvando. Eu mandei pro meu celular antes que eles apagassem do sistema. Você fez isso? Fiz. Porque eu vi que eles iam te ferrar, e eu não ia deixar. Judite olhou para Carla. Mal conhecia aquela moça. Trocavam bom dia, boa tarde, comentários sobre o tempo, mas Carla estava ali, arriscando o próprio emprego para defender ela. Por que você tá fazendo isso? Carla guardou o celular. Porque eu sei como é. Minha mãe trabalhou a vida inteira como doméstica. Foi acusada de roubo uma vez. Não tinha roubado nada, mas a patroa perdeu um colar e botou a culpa nela. Minha mãe nunca mais conseguiu emprego fixo. Morreu limpando escada de prédio, sem carteira assinada, sem direito a nada. Eu não vou ver isso acontecer com você. Judite enxugou os olhos. O que eu faço com o vídeo? Guarda. E se eles te acusarem, você mostra. Mas não avisa antes. Deixa eles se enforcarem sozinhos. Você vai perder o emprego se descobrirem. Eu tenho outros clientes. Eles não. Eles precisam de mim mais do que eu preciso deles. Carla se levantou, pegou a pasta. Vou mandar o vídeo pro seu celular agora. Salva em 3 lugares diferentes.
Nuvem, chip, cartão de memória. E não apaga, não importa o que aconteça. Judite assentiu. Carla saiu pela porta da frente. Judite ficou sentada na cozinha, olhando para o celular. A mensagem chegou 2 minutos depois. Ela abriu. Assistiu o vídeo. Viu tudo de novo. Beatriz apressada. Tomás tropeçando. O empurrão. A queda começando. Ela mesma correndo. Segurando. Salvando. E Beatriz indo embora sem olhar para trás. Judite salvou o vídeo na nuvem. Salvou no cartão de memória. Mandou para a própria irmã em Minas com um recado. Guarda isso, não apaga. Depois voltou ao trabalho. Passou o resto da tarde fingindo que não sabia de nada. Era quase 6 da tarde quando o Sr. Cláudio chegou da empresa. Judite ouviu o carro entrando na garagem, a porta batendo, os passos firmes no piso de porcelanato. Ele entrou pela sala, largou a pasta no sofá, afrouxou a gravata. Era um homem alto, ombros largos, cabelo grisalho nas têmporas, o tipo que comandava reuniões sem levantar a voz. Beatriz desceu da suíte, já arrumada para jantar, vestido azul marinho, sapato de salto, maquiagem perfeita. Eles trocaram um olhar. Judite estava na cozinha, preparando o jantar de Tomás, mas conseguia ver tudo pelo espelho da parede. Cláudio pegou o celular. Beatriz sentou no sofá, de braços cruzados. E então ele chamou. Judite, vem aqui, por favor. O tom era firme, não era pedido. Era ordem. Judite secou as mãos no avental, respirou fundo e foi. Entrou na sala. Cláudio estava de pé no meio do espaço, celular na mão. Beatriz no sofá, olhos fixos nela. E tinha mais alguém. Uma mulher de tailleur cinza, salto-agulha, pasta de couro debaixo do braço. A advogada. Judite sentiu o chão tremer. Senta, Judite. Cláudio apontou para a poltrona. Ela não sentou. Prefiro ficar em pé, seu Cláudio. Ele deu 2 passos na direção dela, estendeu o celular. Então fica em pé, mas explica isso aqui. Na tela, a imagem granulada da câmera de segurança. O corredor. Tomás perto da escada. E Judite surgindo no canto da imagem, correndo, segurando o braço do menino com força. O ângulo fazia parecer que ela tinha puxado ele com raiva. Fazia parecer violência. Fazia parecer tudo, menos salvamento. Explica por que você está segurando meu filho desse jeito. A voz de Cláudio era dura. Judite olhou para a tela, olhou para ele. Eu já expliquei, seu Cláudio. Ele ia cair. Eu segurei ele. Segurou com muita força. Segurei com a força que precisava para ele não despencar escada abaixo. Beatriz se levantou do sofá. Ele estava na beirada da escada porque você não estava tomando conta direito. A voz dela saiu afiada, cheia de acusação. Judite virou para ela. Eu estava na lavanderia, subindo as toalhas. O Tomás estava no quarto como a senhora mandou. Se você tivesse prestando atenção, ele não teria saído do quarto. Ele tem 4 anos, dona Beatriz. Criança não fica parada. Criança anda pela casa. E funcionária toma conta. Beatriz deu um passo à frente, os olhos brilhando. A gente confia em você. A gente paga bem. A gente te trata como parte da família. E você faz isso com o nosso filho? Judite sentiu a raiva subir, mas controlou. Eu não fiz nada com o seu filho. Eu salvei ele. Salvou? Cláudio balançou a cabeça. Olha esse vídeo de novo, Judite. Olha a força que você fez. Ele ficou com o braço roxo. Roxo porque eu segurei ele antes de cair. Ele ia bater a cabeça no mármore. Ia rachar o crânio. Eu fiz o que qualquer um faria. Qualquer um não deixa uma criança de 4 anos sozinha perto de escada. A voz de Beatriz estava alta agora, cheia de indignação teatral. Judite percebeu. Era teatro. Beatriz estava representando, fazendo o papel de mãe preocupada, mãe indignada, mãe que protege o filho. Mas os olhos dela estavam secos. Não tinha lágrima de verdade. Tinha só performance. A advogada deu um passo à frente, a voz profissional e fria. Senhora Judite, a gravação que meus clientes possuem mostra claramente um ato de violência física contra uma criança.
Isso configura maus-tratos, previsto no artigo 136 do Código Penal. Meus clientes têm o direito de registrar um boletim de ocorrência e proceder com as medidas legais cabíveis. Eu recomendo que a senhora pegue suas coisas e se retire imediatamente, antes que acionemos as autoridades policiais. Judite olhou para a advogada, olhou para Cláudio, olhou para Beatriz e entendeu. Eles já tinham decidido tudo. Já tinham montado a história. Já tinham escolhido o culpado. Não importava o que ela dissesse. Não importava a verdade. Ela era a empregada. Eles eram os patrões. E numa disputa assim ela sempre perderia, a não ser que tivesse provas. Mas Judite não mostrou o vídeo. Ainda não. Carla tinha dito, deixa eles se enforcarem sozinhos. Então ela ia deixar. Tudo bem. Judite tirou o avental devagar, dobrou, colocou em cima da mesa de centro. Eu vou pegar minhas coisas. Cláudio pareceu surpreso. Esperava briga, esperava choro. Não esperava resignação. Beatriz cruzou os braços, satisfeita. A advogada fechou a pasta. Judite foi até a varanda, onde tinha deixado a bolsa mais cedo. Estava molhada da chuva fina que tinha caído de manhã. Ela pegou a bolsa, passou pela sala sem olhar para ninguém. Foi quando ouviu a voz. Dite. Tomás estava parado na escada de pijama, segurando o elefante de pelúcia. Tinha acordado do cochilo. Dite, você vai embora? Judite parou. Olhou para o menino. O coração dela se partiu. Vou, meu amor. Por quê? Porque a Dite precisa ir. Mas você volta amanhã? Ela não conseguiu responder. Só subiu os 3 degraus, ajoelhou na frente dele, passou a mão no cabelo loiro e fino. Você é um menino muito especial, Tomás. Não esquece disso, tá? Eu te amo, Dite. Eu também te amo, meu bem. Muito. Ela beijou a testa dele e desceu a escada antes que as lágrimas caíssem. Passou pela sala. Cláudio olhava para o chão. Beatriz olhava para a parede. A advogada olhava para o relógio. Judite saiu pela porta da frente, atravessou o jardim, passou pelo portão eletrônico que se abriu sozinho. A rua estava vazia. O céu ainda estava cinza, pesado, com cara de que ia chover de novo. Ela desceu a rampa, caminhou pela calçada larga de Alphaville. Passou pelas outras mansões com muros altos e câmeras em cada esquina. Chegou no ponto de ônibus da avenida, sentou no banco de plástico. Tirou o celular do bolso. 3 mensagens não lidas. Todas do número de Carla. Abriu a primeira. Judite, eles vão te acusar. Não deixa. Usa o vídeo. A segunda. Sei que é difícil, mas você tem o direito de se defender. A terceira. Se precisar de advogado, eu conheço um que trabalha de graça para casos assim. Me avisa. Judite releu as mensagens. Pensou em responder. Pensou em agradecer, mas ainda não era a hora. Ela abriu o vídeo de novo, assistiu mais uma vez. Beatriz apressada, o empurrão, Tomás caindo, ela mesma salvando, e Beatriz indo embora, sem olhar para trás, sem nem checar se o filho estava bem. Judite guardou o celular, respirou fundo e voltou. Subiu a rampa de novo, atravessou o jardim, tocou a campainha. O interfone chiou. Era a voz do segurança da portaria que ficava numa guarita discreta no canto do terreno. Judite, pensei que você já tinha ido embora. Tinha. Mas preciso falar com o Sr. Cláudio. É urgente. Ele mandou dizer que não quer mais conversa. Então diz para ele que eu tenho um vídeo. E que se ele não me receber agora, eu vou direto para a delegacia registrar queixa. E vou mandar o vídeo para todos os contatos que eu tenho, incluindo a imprensa. Silêncio do outro lado. Judite ouviu o segurança falando baixo com alguém pelo rádio. 3 minutos se passaram. Então o portão abriu. Ela entrou. Cláudio estava esperando no hall de entrada, de braços cruzados, a gravata ainda frouxa, o rosto tenso. Beatriz ao lado dele, os braços cruzados também, o queixo erguido. A advogada com a pasta debaixo do braço, os olhos estreitos. Que vídeo é esse?
A voz de Cláudio tinha uma ponta de incerteza agora. Judite tirou o celular do bolso, procurou o arquivo, apertou play e virou a tela na direção deles. Ninguém disse nada enquanto o vídeo rodava. 32 segundos. Beatriz no corredor, falando ao telefone. Tomás tropeçando. O empurrão. Tomás perdendo o equilíbrio. Judite correndo, segurando, salvando. Beatriz continuando, sem olhar para trás. Quando o vídeo terminou, o silêncio foi absoluto. Não tinha som de carro passando lá fora. Não tinha vento batendo nas janelas. Não tinha nada além daquele silêncio pesado, sufocante, do tipo que antecede desmoronamento. Cláudio olhou para Beatriz. Beatriz olhou para o chão. A advogada pigarreou desconfortável. Esse vídeo... De onde veio? A voz dela tinha perdido a firmeza. De alguém que viu a verdade e que não quis deixar eu ser culpada por uma coisa que eu não fiz. Judite guardou o celular de volta no bolso, mantendo a voz firme. Cláudio passou a mão no rosto, os dedos tremendo levemente. Beatriz, é isso mesmo? Foi você? Beatriz levantou os olhos e agora tinha raiva ali. Não vergonha, raiva de ter sido pega. Eu não empurrei ele, Cláudio. Eu só tirei ele da frente. Ele estava no meio do caminho e eu estava atrasada para a reunião com a decoradora. Você empurrou nosso filho em direção à escada. A voz de Cláudio saiu baixa, quase um sussurro. Eu não sabia que ele ia cair. Mas ele ia. Você viu ele tropeçar e nem parou. Nem olhou para trás para ver se ele estava bem. Beatriz abriu a boca para responder, mas não saiu som. Ela fechou os olhos, apertou os punhos. Quando abriu os olhos de novo, tinha lágrimas. Dessa vez eram reais. Não performance. Choro de quem foi pega, de quem não tem mais para onde correr. Eu estava estressada. Eu estava com a cabeça cheia de coisa. A decoradora tinha cancelado 2 vezes. Eu tinha pagamento atrasado do paisagista. Eu tinha muita coisa na cabeça, Cláudio. Eu não pensei. Não pensou. Cláudio repetiu as palavras dela, o tom vazio. Não pensou que seu filho podia morrer. Não foi assim. Foi exatamente assim. Ele virou para Judite e a voz dele mudou. Ficou menor, quase envergonhada. E você salvou ele. Judite assentiu. Eu vi ele caindo. Fiz o que qualquer um faria. Segurei ele antes que batesse a cabeça. Mas a gente te acusou. Cláudio balançou a cabeça devagar, como se ainda não acreditasse. A gente ia te processar, ia te destruir. Iam. Judite cruzou os braços. Não tinha mais medo agora. Tinha algo mais forte. Indignação. Eu ia perder o emprego, ia perder a referência, ia ficar com uma mancha na carteira que ninguém ia ignorar. Nenhuma outra família ia me contratar para cuidar de criança. Eu ia ter que voltar para Minas, para o interior, catar trabalho em lavoura ou limpando casa sem registro. Tudo porque o senhor preferiu acreditar numa câmera cortada do que em mim. Cláudio abaixou a cabeça. A advogada fechou a pasta devagar, o couro rangendo no silêncio. Eu acho que não há mais necessidade dos meus serviços aqui. Boa noite. Ela saiu pela porta, os saltos batendo no piso até sumirem na distância. Beatriz deu um passo na direção de Judite, as mãos estendidas, o rosto molhado. Judite, eu sinto muito. Eu juro que não foi de propósito. Eu nunca quis machucar ele. Eu só... A senhora não sente. Judite deu um passo atrás, recusando o contato. A senhora sente porque foi pega. Mas na hora, quando viu ele tropeçar, a senhora nem parou, nem largou o telefone, nem olhou para trás para ver se ele estava bem. A senhora só pensou em si mesma, na reunião, no compromisso, em tudo menos no seu filho. Beatriz engoliu seco. As palavras morreram na garganta dela. Não tinha resposta, não tinha defesa, porque tudo que Judite disse era verdade. Cláudio respirou fundo, endireitou os ombros. Quando falou, a voz estava controlada de novo. Voz de empresário, de homem acostumado a negociar. O que você quer, Judite?
Judite não hesitou. Tinha pensado nisso no caminho de volta. Sabia exatamente o que queria. Quero meu emprego de volta, com aumento. 2.800 não dá mais. Quero 4.500 com carteira assinada direitinho. Todos os direitos, férias, 13º, FGTS, tudo certinho. E quero um pedido de desculpas, na frente do Tomás. Quero que ele saiba que eu não machuquei ele, que eu salvei ele. Cláudio olhou para Beatriz. Ela hesitou, mas assentiu. Derrotada. Tudo bem, você volta amanhã, com aumento, com tudo assinado. E o pedido de desculpas? Amanhã também, na frente dele. Judite assentiu. Então a gente tem um acordo. Ela virou para sair, mas parou na porta. E mais uma coisa. Eu quero que as senhoras assistentes sociais venham fazer visita. Quero que alguém de fora acompanhe essa casa. Porque se um dia eu ver a dona Beatriz encostar a mão nesse menino de novo, eu não vou guardar vídeo. Eu vou direto pro conselho tutelar. Beatriz empalideceu. Cláudio não disse nada. Mas Judite viu nos olhos dele que a mensagem tinha sido recebida. Ela saiu. Dessa vez foi embora de verdade. Pegou o ônibus, voltou para a pensão, tomou banho, comeu pão com manteiga na cozinha coletiva. A dona da pensão, Dona Maria, uma senhora gorda de Pernambuco, perguntou se tinha acontecido alguma coisa. Sua cara tá diferente, menina. Tá diferente como? Tá com cara de quem brigou e ganhou. Judite sorriu cansada. É mais ou menos isso mesmo. Dormiu pesado naquela noite. Não sonhou. No dia seguinte, acordou cedo de novo, pegou o ônibus de sempre, digitou o código no portão. Mas dessa vez, quando entrou, Tomás estava esperando na porta da cozinha. Quando viu ela, correu, pulou, abraçou as pernas dela com força. Dite, cê voltou. Meu pai disse que cê voltou. Ela pegou ele no colo, apertou contra o peito. Voltei, meu amor. E não vou sair mais. Prometido? Prometido. Tomás enfiou o rosto no pescoço dela, e Judite sentiu o coraçãozinho dele batendo tranquilo, confiante. Mais tarde, depois do café da manhã, Cláudio chamou todo mundo para a sala. Tomás sentou no sofá, balançando as pernas. Judite ficou de pé, de braços cruzados. Cláudio limpou a garganta. Tomás, a gente precisa te pedir desculpa. Eu e sua mãe. A gente acusou a Dite de uma coisa que ela não fez. A gente achou que ela tinha machucado você. Mas a verdade é que ela te salvou. Quando você ia cair da escada, ela segurou você. E a gente errou feio em achar que ela tinha feito mal para você. Tomás franziu a testa. Mas a Dite nunca faz mal para mim. A gente sabe disso agora. E a gente sente muito. Beatriz deu um passo à frente, a voz embargada. Eu também sinto muito, filho. Eu fiz uma coisa errada. Eu não prestei atenção em você naquele dia. E por causa disso você quase se machucou. A Dite que te salvou. E eu devia ter agradecido ela, não acusado. Tomás olhou para a mãe com aqueles olhos grandes e azuis, processando. Então a Dite é tipo uma super-heroína? Judite riu baixinho. Cláudio sorriu pela primeira vez em 2 dias. É, a Dite é tipo uma super-heroína. Tomás pulou do sofá, correu até Judite, abraçou ela de novo. Eu sabia. Eu sempre soube. Cláudio estendeu um envelope. Aqui tá o contrato novo, 4.500, carteira assinada. Tudo certinho. E o primeiro pagamento vem com o retroativo do mês passado. Judite pegou o envelope, abriu, conferiu. Estava tudo ali, assinado, carimbado. Legal. Ela dobrou o papel, guardou na bolsa. Obrigada, seu Cláudio. Ele assentiu. Beatriz ficou parada no canto da sala, os braços cruzados, o rosto ainda inchado de choro. Judite olhou para ela. Não tinha perdão ali, ainda não. Mas tinha algo. Reconhecimento de que as coisas tinham mudado, de que a hierarquia tinha sido abalada, de que ela, Judite, não era mais só a funcionária que abaixava a cabeça. Carla apareceu naquela tarde, para consulta de rotina. Quando viu Judite na cozinha, sorriu. E aí, deu tudo certo? Deu,
Graças a você. Eu não fiz nada demais. Você fez tudo. Judite pegou a mão dela, apertou. Você me salvou. Do mesmo jeito que eu salvei o Tomás. Carla apertou de volta. A gente tem que se proteger, né? Ninguém mais vai fazer isso pela gente. Cláudio chamou Carla no escritório naquele dia. Ofereceu contrato fixo. Ao invés de 3 visitas por semana, ele queria ela disponível sempre que necessário. Salário dobrado. Carla aceitou, não porque precisava do dinheiro, mas porque queria ficar de olho. Queria ter certeza de que Judite estaria segura, de que Tomás estaria seguro. As semanas passaram. Beatriz mudou. Não da noite para o dia. Não teve transformação milagrosa. Mas aos poucos, ela começou a prestar atenção. Começou a largar o celular quando Tomás pedia colo. Começou a perguntar como tinha sido o dia dele. Começou a sentar no chão para brincar de carrinho, mesmo que sujasse a roupa cara. Não porque tinha virado mãe exemplar de repente, mas porque tinha entendido finalmente que quase tinha perdido o filho 2 vezes. Uma vez na escada, e outra quando tentou destruir quem o salvou. Judite continuou trabalhando. Mas agora era diferente. Tinha respeito. Tinha voz. Quando Beatriz falava alguma coisa sobre Tomás que Judite discordava, ela discordava em voz alta. E Beatriz ouvia. Cláudio também mudou. Começou a chegar mais cedo do trabalho. Começou a jantar com a família, em vez de comer trancado no escritório. Começou a levar Tomás no parque aos sábados. Começou a ser pai de verdade, não só de nome. E Tomás cresceu. Aprendeu a ler, a escrever, a andar de bicicleta. Toda vez que caía, Judite estava por perto. Não para segurar com força, mas para segurar com cuidado, com amor, com a certeza de que criança não é peso. É responsabilidade. 3 anos depois do incidente, Beatriz organizou uma festa de aniversário de Tomás. 7 anos. Tema de super-heróis. 50 convidados. Buffet com pula-pula, cama elástica, pintura de rosto. Judite estava na cozinha, ajudando a organizar os salgadinhos nas travessas, quando Beatriz entrou segurando uma caixa embrulhada em papel de presente azul com estrelas douradas. Judite, posso falar com você um minutinho? Judite largou o pano de prato. Pois não, dona Beatriz. Beatriz estendeu a caixa. As mãos dela tremiam levemente. Isso é para você. Não é presente de patroa para funcionária. É de mãe para quem salvou meu filho. Judite pegou a caixa devagar. Sentiu o peso. Não era pesada. Abriu com cuidado. Dentro, um porta-retrato de prata maciça, trabalhado à mão com detalhes delicados nas bordas. E dentro do porta-retrato, uma foto. Judite e Tomás no jardim, sentados debaixo do ipê amarelo. Ele no colo dela, os dois sorrindo. O sol batendo de lado, criando aquele efeito dourado que só acontece no fim de tarde. Judite lembrava daquele dia. Tinha sido semana passada. Cláudio tinha tirado a foto. Disse que tinha ficado bonita. Embaixo da foto, uma plaquinha de prata gravada com letras delicadas. Pra Dite que me pegou quando eu caí. Com amor, Tomás. Judite sentiu os olhos encherem. Piscou rápido, mas as lágrimas caíram mesmo assim. Dona Beatriz, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Beatriz enxugou os próprios olhos. Eu sei que eu errei. Eu sei que quase destruí sua vida. E eu sei que você tinha todo o direito de ir embora e nunca mais voltar. Mas você ficou. Por ele. E eu nunca vou esquecer disso. Nunca. Judite abraçou a caixa contra o peito, sentindo o metal frio do porta-retrato através do papel. Eu fiquei porque ele precisava. E porque eu amo esse menino. Beatriz assentiu, a voz saindo estrangulada. Eu também. Eu também amo ele. Demorei para perceber. Demorei para acordar. Mas eu amo. E agradeço a Deus todo dia por você ter estado lá naquele corredor. Porque se não fosse você, eu tinha perdido ele. As duas ficaram em silêncio por um momento. Então Beatriz estendeu a mão. Judite olhou para a mão.
Hesitou, mas apertou. Foi um aperto firme, longo. Um aperto que dizia muita coisa sem precisar de palavras. Tomás entrou correndo na cozinha naquele momento, vestido de Homem-Aranha, a máscara pendurada no pescoço, os olhos brilhando de empolgação. Dite, vem ver o bolo, tem seu nome nele. Judite largou o porta-retrato em cima da mesa, pegou a mão dele. Tem meu nome? Tem, o confeiteiro escreveu, vem. Ele puxou ela para a sala. E lá estava o bolo. 3 andares decorado com os Vingadores, o Homem-Aranha no topo. E na lateral, em letras de glacê vermelho. Feliz aniversário, Tomás. Com amor. Mamãe, papai e Dite. Judite olhou para Beatriz que tinha vindo atrás. Beatriz sorriu. Um sorriso verdadeiro, sem veneno, sem teatro. Você faz parte da família, de verdade. Não é só funcionária, nunca foi. Judite não disse nada. Só abraçou Tomás, que já tinha esquecido o bolo e voltado a brincar com os amigos. Cláudio se aproximou, colocou a mão no ombro dela. A gente errou feio com você, Judite. Mas você nos deu uma segunda chance. Obrigado por isso. Eu não dei segunda chance para o senhor e para Dona Beatriz. Eu dei para o Tomás. Ele merecia crescer numa casa melhor. E vocês podiam ser melhores. Só precisavam querer. Cláudio assentiu. E a gente quer. Todo dia a gente tenta ser melhor. A festa foi boa. Tomás brincou até cansar. Comeu bolo até passar mal, ganhou presentes demais. Quando todo mundo foi embora, ele sentou no colo de Judite na varanda, ainda vestido de Homem-Aranha, e perguntou. Dite, você vai ficar aqui para sempre? Era a mesma pergunta que ele tinha feito 3 anos atrás. Mas, dessa vez, Judite tinha uma resposta diferente. Vou ficar enquanto você precisar de mim. E mesmo quando não precisar mais, eu vou continuar te amando. Eu sempre vou precisar de você. Então eu sempre vou estar aqui. Tomás encostou a cabeça no ombro dela, bocejou. Você é minha super-heroína. E você é meu super-herói. Ele dormiu ali mesmo, no colo dela, enquanto o sol se punha sobre Alphaville e as luzes da cidade começavam a piscar ao longe. Beatriz saiu na varanda, viu os dois e, pela primeira vez em muito tempo, não sentiu ciúme. Sentiu gratidão, porque sabia que sem Judite, aquele menino não estaria ali, vivo, feliz, inteiro. Judite continuou trabalhando naquela mansão por mais 6 anos. Viu Tomás entrar na escola, aprender a ler, virar leitor voraz de quadrinhos. Viu ele aprender a nadar, ganhar medalhas, fazer amigos. Viu ele crescer de menino para garoto, de garoto para pré-adolescente. E toda vez que ele tropeçava, literal ou figurativamente, ela estava lá. Não para segurar com força, mas para segurar com cuidado, com amor, com paciência. Quando Tomás fez 10 anos, ele ganhou um cachorro, um Golden Retriever que ele chamou de Thor. E foi Judite quem ensinou ele a cuidar do bicho, a dar comida no horário certo, a levar para passear, a limpar a sujeira, a entender que ter um ser vivo dependendo de você é responsabilidade, não brincadeira. Beatriz nunca mais encostou a mão em Tomás com raiva. Nunca mais empurrou, nunca mais ignorou. Virou uma mãe presente, não perfeita, mas presente. Cláudio também. Começou a viajar menos a trabalho, a participar mais das reuniões da escola, a estar em casa nos momentos importantes. Carla virou praticamente parte da família. Almoçava com eles nos fins de semana, passava o Natal junto, era considerada a madrinha não oficial de Tomás. E toda vez que se encontravam na cozinha, ela e Judite trocavam aquele olhar. O olhar que diz, a gente fez a coisa certa. A gente não deixou eles destruírem você. A gente lutou e ganhou. Um dia, Tomás tinha 13 anos. Ele perguntou para Judite. Dite, é verdade que você me salvou quando eu era pequeno? Judite estava passando roupa na lavanderia. Parou, olhou para ele. Quem te contou isso? Minha mãe. Ela disse que eu quase caí da escada, mas você me segurou. Judite pensou em negar, em mudar de assunto. Mas decidiu que ele merecia saber a verdade.
É verdade. Você tropeçou perto da escada, e eu segurei você antes de cair. E minha mãe ficou brava com você por isso? Judite hesitou. Sua mãe ficou confusa. Ela achou que eu tinha te machucado, mas depois ela entendeu que não. Por que ela achou isso? Porque às vezes as pessoas veem só o que querem ver, não o que realmente aconteceu. Tomás ficou em silêncio por um momento, processando. Ela me contou que quase te mandou embora, que quase te acusou de uma coisa que você não fez, e que você provou que era inocente. Provei. Como? Com a verdade. A verdade sempre aparece, Tomás. Pode demorar. Pode ser difícil. Mas ela aparece. Tomás deu um passo à frente e abraçou ela. Um abraço apertado, daqueles que dizem tudo sem precisar de palavras. Obrigado por não ter ido embora. Obrigado você por ter me dado motivo para ficar. Eles ficaram assim por um tempo. Depois Tomás saiu correndo porque tinha treino de futebol e ia se atrasar. Judite voltou a passar roupa, mas estava sorrindo. Anos depois, quando Tomás tinha 17 anos, ele se inscreveu para a faculdade. Queria fazer medicina. Queria ser pediatra. Quando Judite perguntou por quê, ele respondeu: porque eu quero cuidar de criança, do jeito que você cuidou de mim. Ela sentiu o peito apertar de orgulho. Naquele ano, Tomás escreveu uma redação para o vestibular. O tema era Pessoas que mudaram minha vida. Ele escreveu sobre Judite, sobre o dia que ela o salvou, sobre como ela tinha ficado, mesmo quando podia ter ido embora, sobre como ela tinha ensinado ele o que era amor de verdade. Amor que não desiste, amor que não abandona, amor que segura mesmo quando dói. A redação foi tão boa que o professor pediu permissão para ler em voz alta na sala. Tomás deixou. Quando terminou, a sala inteira aplaudiu. Tomás passou no vestibular. Entrou para medicina. No dia da formatura do ensino médio, ele subiu no palco para receber o diploma. E quando o diretor perguntou se ele queria agradecer alguém, ele pegou o microfone. Eu quero agradecer minha mãe, meu pai e a Judite, que me criou desde que eu nasci, que me ensinou o que é certo, o que é errado, e que me salvou quando eu quase caí. Literalmente. A plateia riu. Judite, sentada na terceira fileira entre Beatriz e Cláudio, enxugou os olhos. Beatriz pegou a mão dela, apertou. Ele tem razão. Você criou ele, tanto quanto eu. Judite apertou de volta. A gente criou ele, juntas, do jeito que devia ser desde o começo. Naquela noite, depois da formatura, Cláudio chamou Judite no escritório. Estendeu um envelope. O que é isso, seu Cláudio? Abre. Ela abriu. Dentro, um documento. Escritura de uma casa, no nome dela. Uma casa pequena, 2 quartos, sala, cozinha, quintal. No bairro onde ela sempre quis morar, perto da igreja que frequentava aos domingos. Seu Cláudio, eu não posso aceitar isso. Pode e vai. Você trabalhou aqui por 15 anos, cuidou do meu filho como se fosse seu, salvou a vida dele, e nunca pediu nada além do que era justo. Essa casa é sua, quitada, escritura no seu nome, para você morar, para você alugar, para você fazer o que quiser. Judite sentiu as lágrimas correrem. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só aceita, por favor. Ela aceitou. Mudou para casa 2 meses depois, mas continuou trabalhando na mansão. Porque Tomás ainda estava lá, e ela tinha prometido que ia ficar enquanto ele precisasse. Quando Tomás entrou para a faculdade, Judite tinha 62 anos. Já estava cansada. Os joelhos doíam, a coluna reclamava. A vista não era mais a mesma. Cláudio ofereceu aposentadoria. Salário integral, para sempre, mesmo sem trabalhar. Ela aceitou, mas não parou de visitar. Toda semana, ela ia almoçar na mansão. Toda semana, Tomás fazia questão de estar lá. E eles conversavam sobre tudo. Sobre a faculdade, sobre os pacientes que ele atendia no estágio, sobre a vida. Um dia, Tomás levou uma namorada para conhecer a família. Uma moça bonita, estudante de enfermagem, sorriso largo.
Na hora de apresentar, ele disse: "Essa é a Judite. Ela me criou. É a pessoa mais importante da minha vida." A namorada apertou a mão de Judite com respeito. "O Tomás fala de você o tempo todo. Disse que você é a mulher mais forte que ele conhece." Judite sorriu. "Forte eu não sei, mas teimosa, isso eu sou." Todos riram. Beatriz serviu o almoço. Cláudio contou histórias constrangedoras de quando Tomás era pequeno. Carla, que ainda frequentava a casa mesmo sem trabalhar mais lá, fez todo mundo rir com imitações. E Judite ficou sentada na cabeceira da mesa, olhando para aquela família que ela tinha ajudado a construir, e pensou: valeu a pena. Cada lágrima, cada humilhação, cada momento difícil, valeu a pena. Porque o menino que ela tinha salvado tinha virado um homem bom, um homem que sabia amar, um homem que sabia cuidar. E isso, para ela, era tudo. Anos se passaram. Tomás se formou em medicina. Virou pediatra, como tinha prometido. Abriu um consultório popular, onde atendia crianças de famílias carentes de graça. Casou com a namorada da faculdade. Tiveram um filho. Um menino de olhos azuis e cabelo loiro, igualzinho ao pai. Deram o nome de Miguel. Mas todo mundo o chamava de Mig. Quando Mig nasceu, Tomás levou ele para conhecer Judite. Ela estava na casa dela, no quintal, regando as plantas. Tomás tocou a campainha. Ela abriu a porta, viu o neto nos braços dele e desabou em lágrimas. Esse é o Miguel, Dite, seu bisneto de consideração. Judite pegou o bebê no colo com cuidado, olhou para aquele rostinho pequeno e sentiu o coração transbordar. Oi, meu amor. Eu sou a Dite e eu vou te amar para sempre. Mig agarrou o dedo dela com a mãozinha minúscula. Tomás observava, emocionado. Dite, eu quero te pedir uma coisa. O que foi, meu filho? Eu quero que você seja a madrinha dele. Não de batismo, porque a gente já escolheu, mas madrinha de coração. A pessoa que vai estar sempre por perto, que vai cuidar dele quando eu e a Júlia precisarmos, que vai ensinar ele as coisas que você me ensinou. Judite olhou para o bebê, olhou para o Tomás. Você tem certeza? Tenho. Eu não confio em ninguém mais do que em você. Então eu aceito, com todo o meu coração. E foi assim que Judite, aos 68 anos, virou madrinha de Miguel e começou tudo de novo. As visitas, os cuidados, as brincadeiras. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez ela não era funcionária, era família, de verdade, sem contrato, sem salário, sem hierarquia. Só amor. Beatriz, que agora tinha cabelos grisalhos e rugas ao redor dos olhos, visitava Judite toda semana. Levava bolo, levava flores, ficava conversando na varanda. Um dia, ela disse: Judite, eu nunca te agradeci direito. Agradeceu sim, dona Beatriz, várias vezes. Não do jeito que eu devia, eu quase destruí você. E você me perdoou. Não sei se eu teria feito o mesmo. Judite serviu café para ela, sentou na cadeira de balanço. Eu não perdoei no começo. Levei tempo, mas eu perdoei. Sabe por quê? Por quê? Porque guardar raiva dói mais na gente do que em quem a gente tá com raiva. E eu não queria viver doendo. Beatriz assentiu, os olhos marejados. Você é sábia. Não sou sábia. Só sou cansada de carregar peso. As duas riram. E ficaram ali tomando café, vendo o sol se pôr, duas mulheres que um dia foram patroa e empregada, e agora eram simplesmente amigas. Cláudio morreu alguns anos depois. Infarto, aos 73 anos. Tomás chorou muito. Judite também, no enterro. Beatriz segurou a mão dela o tempo todo. Depois do enterro, Beatriz vendeu a mansão. Era grande demais, vazia demais sem Cláudio. Comprou um apartamento menor, mais perto do consultório de Tomás. E convidou Judite para morar com ela. Judite recusou. Eu tenho minha casa, dona Beatriz, meu cantinho. Mas obrigada. Então pelo menos vem almoçar comigo todo domingo. Isso eu posso fazer. E foi o que ela fez.
Todo domingo, religiosamente, Judite almoçava no apartamento de Beatriz. Tomás levava Miguel. Júlia levava a mãe. Carla aparecia com sobremesa. E eles viraram uma família de verdade. Não de sangue, mas de escolha. Judite morreu aos 81 anos, dormindo, sem dor, na casa que Cláudio tinha dado para ela. Foi Tomás quem encontrou. Ele tinha ido visitá-la porque ela não tinha atendido o telefone de manhã. Entrou com a chave reserva, encontrou ela na cama, tranquila, como se estivesse apenas dormindo. Chorou até não ter mais lágrimas. O enterro foi simples, como ela tinha pedido. Mas estava cheio. Tomás, Júlia, Miguel, Beatriz, Carla e dezenas de outras pessoas. Famílias que Judite tinha ajudado ao longo dos anos. Crianças que ela tinha cuidado. Gente que ela tinha tocado sem nem perceber. Tomás fez o discurso. A Judite me ensinou o que é amor de verdade. O amor que não desiste. O amor que segura, mesmo quando dói. O amor que fica, mesmo quando pode ir embora. Ela me salvou quando eu tinha 4 anos, mas na verdade ela me salvou todo dia. Com paciência, com cuidado, com carinho. E eu vou passar isso pro meu filho. E pro filho dele. E pro filho dele. Porque a Judite não vai morrer enquanto a gente lembrar do que ela ensinou. Aplausos silenciosos. Lágrimas, abraços. Beatriz se aproximou do caixão. Colocou uma rosa branca em cima. Obrigada por não ter desistido da gente. Obrigada por ter ficado. Obrigada por ter me ensinado a ser mãe de verdade. Eu te amo, Judite. Pra sempre. Carla colocou uma foto ao lado da rosa. A foto do dia em que elas tinham se conhecido. As duas jovens, sorrindo, na cozinha da mansão. Você me ensinou que a gente tem que se proteger, que a gente tem que lutar e que a verdade sempre aparece. Obrigada, amiga. Miguel, que agora tinha 12 anos, colocou um desenho que tinha feito. Um desenho de uma mulher com asas, segurando uma criança. Embaixo, escrito com letra torta. Minha madrinha, minha super-heroína. Enterraram Judite no cemitério do bairro, debaixo de uma jabuticabeira que florescia todo ano. Tomás visitava toda semana. Levava flores, limpava a lápide, ficava conversando como se ela ainda estivesse ali. E, de certa forma, ela estava. Na memória, no coração, nos ensinamentos. Anos depois, Miguel cresceu. Fez medicina também, inspirado pelo pai e pela história que ele contava sobre a madrinha. Virou pediatra. E quando atendia uma criança, sempre lembrava do que o pai dizia. Criança não é peso, é responsabilidade. E quem não entende isso não merece cuidar de uma. Tomás envelheceu. Os cabelos ficaram brancos. As rugas marcaram o rosto. Mas o sorriso continuou o mesmo. O sorriso de quem foi amado de verdade. Beatriz morreu aos 90 anos. Tomás estava ao lado dela, segurando a mão. As últimas palavras dela foram: eu vou ver a Judite, vou pedir desculpa de novo. Tomás sorriu através das lágrimas. Ela já te perdoou, mãe. Há muito tempo. Beatriz fechou os olhos e partiu. Enterraram ela ao lado de Cláudio. Mas Tomás colocou uma foto de Judite no túmulo, porque sabia que a mãe gostaria. Que finalmente, depois de tantos anos, elas podiam estar juntas, sem hierarquia, sem medo, só amor. E a história de Judite continuou sendo contada, de geração em geração. A mulher que salvou um menino, a mulher que foi acusada injustamente, a mulher que lutou, que provou sua inocência, que ficou quando podia ter ido embora, a mulher que ensinou que a verdade sempre aparece. Pode demorar, pode ser difícil, pode custar lágrimas, pode custar dor, mas ela aparece. E quando aparece, ela choca. Choca os que mentiram. Choca os que acusaram. Choca os que achavam que podiam esconder a realidade debaixo de tapete caro e câmera editada. A verdade tem um jeito de vir à tona, de encontrar luz, de se fazer ouvir. E Judite sabia disso. Por isso ela não desistiu. Por isso ela voltou. Por isso ela mostrou o vídeo. Não por vingança, mas por justiça.
porque ela sabia que se não lutasse naquele dia, nenhuma outra Judite lutaria. Nenhuma outra empregada acusada injustamente teria coragem de enfrentar os patrões. Nenhuma outra mulher acreditaria que a verdade vale a pena. Mas Judite provou que vale. Provou que lutar é possível. Provou que a gente não precisa abaixar a cabeça só porque tem menos dinheiro, menos estudo, menos poder. A verdade não liga para isso. A verdade é democrática. Ela existe independente de classe social. E quando vem à tona, ela nivela todo mundo, coloca todo mundo no mesmo chão, obriga todo mundo a olhar para a realidade. E foi isso que aconteceu naquela mansão em Alphaville. A verdade nivelou todo mundo. Mostrou que Beatriz, com toda a riqueza, tinha errado. Mostrou que Cláudio, com todo o poder, tinha julgado mal. Mostrou que Judite, com toda a humildade, tinha razão. E ninguém nunca mais esqueceu disso. A história de Judite virou lenda na região. As outras empregadas contavam para filhas, para sobrinhas, para amigas. Sabe aquela moça que trabalhou na casa dos Albuquerque? Ela foi acusada de bater na criança, mas era mentira. E ela provou, e ficou, e virou parte da família. Virou exemplo, virou inspiração, virou prova de que a gente pode sim vencer uma batalha que parece impossível. Porque no fim, o que salvou Judite não foi só o vídeo, foi a coragem de voltar, a coragem de enfrentar, a coragem de não aceitar a injustiça calada. Muita gente no lugar dela teria pegado a bolsa molhada e ido embora para sempre. Teria chorado no ônibus, teria xingado os patrões, mas teria aceitado a derrota. Porque é mais fácil aceitar do que lutar. É mais seguro abaixar a cabeça do que erguer a voz. Mas Judite não era de abaixar a cabeça. Nunca foi. Tinha crescido no interior de Minas, filha de lavadeira, neta de benzedeira. Tinha aprendido desde cedo que a vida não dá nada de graça, que tudo precisa ser conquistado, e que desistir não era opção. Então ela não desistiu. Voltou, mostrou o vídeo, exigiu justiça, e conseguiu. Não porque teve sorte, mas porque teve coragem, e porque teve Carla. Carla que podia ter ficado quieta, que podia ter pensado, não é problema meu, mas não ficou. Porque entendeu que, quando a gente vê uma injustiça e não faz nada, a gente vira cúmplice. E Carla não queria ser cúmplice. Queria ser aliada. Então gravou o vídeo. Mandou para Judite. Arriscou o próprio emprego. E ajudou a mudar uma vida. Porque às vezes a gente acha que não pode fazer diferença. Que a gente é pequeno demais, fraco demais, sem poder demais. Mas Carla provou que não. Que uma pessoa, com uma atitude, pode mudar tudo. Pode salvar alguém. Pode fazer justiça. Pode virar o jogo. E foi isso que ela fez. Virou o jogo. Devolveu o poder para quem merecia. E criou uma amizade que durou a vida inteira. Porque Judite nunca esqueceu. Nunca deixou de agradecer. Nunca deixou de dizer, você me salvou. Do mesmo jeito que eu salvei o Tomás, você me salvou. E Carla sempre respondia, a gente se salva. É assim que funciona. A gente não pode esperar que o mundo seja justo sozinho. A gente tem que fazer ele ser justo. Com atitude, com coragem, com verdade. E a verdade sobre Judite é essa. Ela era uma mulher comum, sem superpoderes, sem dinheiro, sem influência. Mas tinha algo que muita gente não tem. Tinha dignidade, tinha amor. Tinha coragem de lutar pelo certo. E isso fez toda a diferença. Fez ela salvar um menino. Fez ela salvar a si mesma. Fez ela construir uma família. Fez ela deixar um legado. Um legado que não está em dinheiro, não está em bens, não está em fama. Está em Tomás, que virou médico, que virou pai, que virou exemplo. Está em Miguel, que virou médico também, que vai cuidar de crianças, que vai lembrar da bisavó que ele nunca viu, mas que sempre esteve presente. Tá em cada vida que Tomás salva no consultório, em cada criança que ele trata com carinho, em cada família que ele acolhe, porque tudo isso de alguma forma vem de Judite.
dos ensinamentos dela, do amor dela, da força dela. E é por isso que a história dela importa. Não porque é bonita, não porque tem final feliz, mas porque é real. Porque acontece todo dia. Empregadas sendo acusadas injustamente. Funcionárias perdendo emprego por coisa que não fizeram. Mulheres sendo destruídas por gente com mais poder. Mas às vezes, só às vezes, aparece uma Carla. Aparece um vídeo. Aparece uma prova. E a verdade vem à tona. E faz justiça. E muda vidas. É isso que a história de Judite ensina. Que a verdade existe. Que vale a pena lutar por ela. Que vale a pena ter coragem. Mesmo quando parece impossível. Mesmo quando parece que o mundo inteiro está contra você. Porque no fim, a verdade não precisa de poder. Não precisa de dinheiro. Não precisa de influência. Ela só precisa de alguém corajoso o bastante para mostrá-la. E Judite foi corajosa. E Carla foi corajosa. E juntas, elas mudaram tudo.